hoje irei mostrar 3 funcionalidades do sistema: fidelidade, pacotes e milhagem. Em menu clássico, segurança e parametrizações, nas opções de fidelidade, iremos fazer a configuração da fidelidade. A fidelidade funciona da seguinte maneira: colocamos um número X para um serviço e após atingir aquele número, o cliente ganhará um serviço extra. Aqui, escolhemos as formas de pagamento onde a fidelidade será aceita. Ativamos e colocamos o prazo de validade. Por exemplo, o cliente, ao fazer o serviço hoje, ele terá uma validade de 365 dias para completar o número de serviços para atingir a fidelidade. Acessamos menu clássico, serviços, serviços, buscamos por um serviço que desejamos, clicamos em editar. Na opção Participa Fidelidade, colocamos se ela irá participar da fidelidade ou fidelidade apenas para clientes que agendarem pelo aplicativo e escolhemos a quantidade. Colocarei, por exemplo, 10. Salvamos. Irei mostrar agora o funcionamento da fidelidade. Agendo o serviço para um cliente, colocarei que um cliente irá fazer 10 cortes masculinos, para completar assim a fidelidade. Com 10 cortes feitos para o cliente Igor, irei fazer um novo agendamento deste mesmo serviço para o mesmo cliente. Quando for finalizar a ficha, na parte de bonificações irá aparecer que este pagamento já foi concluído pela fidelidade. Irei mostrar agora a participação de milhagem. Em menu clássico, segurança e parametrizações, milhagens, fazemos a configuração da milhagem. Colocaremos que o sistema usará a milhagem. Escolhemos a data para o início da contagem dos bônus e aqui fazemos a configuração. Colocaremos o seguinte exemplo, que a cada R$20 que o seu cliente gastar no salão, ele ganhará 2 pontos, sendo que 1 ponto equivale a R$1. Aqui também podemos colocar restrições. Nessa primeira opção, marcaremos para que o cliente possa usar o seu bônus sem completar o valor de pelo menos um serviço. Por exemplo, um serviço de R$50, onde ele usaria 50 pontos, ele pode fazer o pagamento com 20 pontos e pagar o resto com dinheiro. Na segunda opção, colocamos o quanto é o mínimo para o cliente começar a usar o sistema de pontos. Também colocaremos sobre como será gerado esse bônus, sobre o valor total da ficha do cliente, ou apenas por serviços ou apenas por produtos. Salvamos. Lembrando que devemos ir em menu clássico, serviços, serviços, escolher aqueles serviços que participam da milhagem e marcar eles para milhagem. Clicamos em editar, selecionamos Participa Milhagem. Irei mostrar um exemplo sobre a geração de pontos da milhagem. O cliente Igor, como anteriormente mostrado, foi fechada uma ficha em nome dele. Se acessarmos uma nova ficha dele, e irmos em dados de pagamento, podemos ver que ele tem pontos acumulados para gastar. Esses pontos foram gerados referentes àquela ficha acima que foi fechada em nome dele. Irei mostrar agora o sistema de pacotes. O sistema de pacotes é dividido em 2 partes. Primeiro, devemos criar um pacote e nele mostrar as formas de pagamento, bem como os serviços que participam daquele pacote. E depois, devemos criar um orçamento para o nosso cliente referenciando aquele pacote. Acessamos o menu clássico, cadastros básicos, pacotes de serviços. Clicamos sobre o cadastro de pacotes de serviços. Escolhemos um nome para o pacote, por exemplo, pacote cortes. Nessa tela, iremos inserir aqueles serviços que participam de um pacote. Então, inserimos, por exemplo, o corte masculino,
colocamos o valor do corte dentro deste pacote. Então, colocaremos que o valor será 20. Confirmamos a ação. Podemos adicionar outros serviços. Vou colocar como corte infantil. E neste pacote você terá uma quantidade diferente, como 3 cortes infantis. Cada um no valor de R$20 também. Confirmamos a ação. Caso a gente queira, podemos fazer uma edição, clicando sobre o lápis. Podemos mudar a quantidade, mudar o valor também e confirmar. Clicamos em próximo e adicionamos as formas de pagamento que será aceita para aquele pacote. Vamos colocar como exemplo que este pacote só será possível pagar com dinheiro. Confirmamos a ação e débito. Ao finalizar, o pacote já está criado. Podemos pesquisar por ele. Pacote cortes. Uma data de criação. Após criar o pacote, devemos fazer um orçamento para aquele cliente, referenciando este pacote que ele irá adquirir. Em menu clássico, financeiro, orçamentos. Clicando sobre o cadastro de orçamentos. Escolhemos o nome de um cliente para fazer aquele orçamento. Colocamos uma data de validade para um prazo para ele usar aquele pacote. Nessa tela, iremos adicionar este pacote, bem como se desejarmos serviços avulsos além deste pacote. Então, este orçamento que eu estarei criando, irei adicionar o pacote que acabamos de criar, bem como alguns serviços avulsos de exemplo para este orçamento. Clicamos em adicionar pacote e fazemos uma pesquisa sobre o pacote. Pacote cortes e confirmamos. Ele já irá puxar os valores, bem como os serviços que colocamos anteriormente. Ele colocará algum serviço extra que seria um serviço avulso, como por exemplo, mais um corte masculino. Coloco o valor dele. Posso colocar um valor diferente dos acima. E confirmo. Após isso, devemos pegar a aprovação do cliente. Clicando em aprovação do cliente, devemos escolher quais serviços serão aprovados para esse orçamento. Marcamos as caixas de seleção para que seja aprovado. Após isso, vamos em forma de pagamento para concluir o pagamento deste pacote. O pacote ele é pago de uma vez só e assim, quando o cliente for fazer o serviço no seu salão, na ficha dele já constará como pago. Porém, em relação às comissões a serem geradas sobre o pacote, elas serão geradas de formas proporcionais àquele serviço. Então, por exemplo, por mais que o seu cliente pague todo o valor do pacote agora, a comissão só será liberada para o seu profissional com o decorrer dos serviços a serem feitos. Então escolhemos a forma de pagamento e finalizamos. Após finalizar, clicamos em autorizar e pronto. O seu orçamento já está autorizado e pronto para o uso. Se acessarmos a agenda, podemos escolher o nosso cliente, escolher o serviço que está naquele orçamento, fazer o agendamento e, se caso irmos na ficha do cliente, já irá aparecer que esse serviço faz parte de um pacote. Se fecharmos a ficha usando o valor do pacote e retornarmos ao menu clássico Financeiro, Orçamentos, ao pesquisar pelo nome do cliente, conseguimos ter uma amostra sobre o orçamento a ser utilizado. Assim, conseguimos saber quais serviços já foram utilizados, o valor, bem como o valor restante a ser usado daquele orçamento. Encerrarei agora essa videoaula sobre pacotes, fidelidade e milhagem. Agradeço a sua atenção e um bom dia.